Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de 2 Reis, capítulo 16, a partir do verso de número 10. Diz assim o texto: O rei Acais foi para Damasco, a fim de encontrar-se com Tiglat-Pileser, rei da Síria. E observando ali um altar, mandou ao sacerdote Urias um modelo do altar, com informações detalhadas para sua construção. O sacerdote Urias construiu o altar, executando todas as instruções que o rei Acais havia mandado de Damasco, antes que este chegasse. Quando o rei Acais chegou de Damasco, viu o altar, aproximou-se e subiu a ele. Fez queimar sobre o altar seu holocausto, ofertas de cereais e suas oblações, vinho e sangue de ofertas pacíficas. O altar de bronze, que era dedicado exclusivamente ao Senhor, ficava entre o novo altar e o templo, e por isso Acais o transferiu para o lado norte do seu novo altar. Então o rei Acais deu a Urias a seguinte ordem: queima no meu grande altar o holocausto da manhã, como também a oferta de cereais e o holocausto do rei, e a sua oferta de manjares, e o holocausto de toda a nação, e a sua oferta de manjares, e as libações, todo o sangue dos holocaustos e todo o sangue dos sacrifícios aspergirás sobre o altar. Porém o altar de bronze como oráculo para minhas adivinhações. E o sacerdote Urias fez tudo o que lhe ordenara o rei Acais. O rei Acais mandou retirar os painéis laterais e arrancou as pias do estrado dos móveis. Tirou o tanque de cima dos toldos de bronze que o sustentavam e o depositou sobre uma base de pedra. Por causa do rei da Síria, também retirou a cobertura que se usava no dia de sábado, que fora edificada no templo, e suprimiu a entrada real do lado de fora da casa do Senhor. Meus irmãos, essa é a palavra do Senhor, e o nosso desejo sempre é que ela salte das páginas da Escritura e venha a se constituir materialidade na sua vida, sobretudo no seu caminhar. Uma das atividades mais desgastantes da vida pastoral é o que nós chamamos de escuta terapêutica. É você ouvir as pessoas, porque o pastor não foi talhado, não foi preparado, não foi formado para não se envolver com os problemas das pessoas. Ele não é como o profissional da psicanálise, o profissional da psicologia, que é treinado para lidar com questões dramáticas, existenciais das pessoas no nível profissional. O pastor não. O pastor, ouvindo alguém que sofre, sofre com ele. Ouvindo alguém que se alegra com ele. E, portanto, como a vida é feita mais de não do que de sim, e a essa altura do campeonato, eu imagino que você já aprendeu que tristeza não tem fim, felicidade, sim, já dizia o poeta. Portanto, a gente chora mais do que a gente se alegra, e a gente sofre mais do que a gente celebra. Pois bem, há cerca mais ou menos de um ano, eu fui procurado por uma mulher de meia idade com problemas conjugais, que é uma questão recorrente na nossa sociedade. E essa mulher estava sendo trocada por uma outra mais nova, no seu trato com o seu marido, enfrentando dias difíceis, com a sua autoestima muito baixa, uma laceração de alma, uma agonia de espírito.
e buscava um aconselhamento. Nós conversamos durante cerca de 1 hora e, ao final, uma coisa me surpreendeu, porque ela foi muito honesta. E me disse assim: olha, pastor, eu estou indo na sua igreja, mas eu quero lhe deixar informado que eu também estou indo no candomblé. Quem me atender primeiro é aquele a quem eu vou servir. E foi uma fala tão dramática que me lembrou aquela frase de Saint-Exupéry, né, escritor francês do início do século XX, que diz assim: não exijas de ninguém senão aquilo que realmente pode dar. Eu e você fazemos parte daquilo que os filósofos contemporâneos chamam de sociedade das conveniências. E, a bem da verdade, nós estamos mesmo dispostos a pagar para ser bem atendidos na prestação de serviços que nós contratamos para nos satisfazer. E como usuário desses serviços, eu sou demandador, eu sou comprador de algumas utilidades das maiores companhias desse país. E eu estou certo de que não somente eu, mas você também estaria disposto a pagar um pouco mais para você ser melhor atendido, para que o serviço que você contrata tivesse melhor qualidade. Por exemplo, eu tenho certeza que você estaria disposto a pagar por uma telefonia celular que funcionasse. Independente da sua companhia, eu ouso aqui afirmar que, independente da sua companhia, você está sendo mal servido. O sinal é ruim, o sinal cai, a ligação é de má qualidade, o 3G não funciona. E você estaria disposto, talvez, a pagar um pouco mais por uma telefonia que lhe garantisse entregar aquilo que você compra. Por exemplo, eu tenho certeza que você estaria disposto a pagar um pouco mais pelo combustível do seu carro. Se o posto de gasolina dissesse: olha, aqui o combustível não é misturado, aqui a gente não bota o percentual de álcool que o governo manda, aqui a gente não mistura o combustível com água. E por que você estaria disposto a fazer isso? Porque você sabe que o motor do seu carro iria ter uma durabilidade muito maior, e também você sabe que o rendimento desse motor iria proporcionar você rodar mais quilômetros com o mesmo combustível. Eu tenho certeza que você estaria disposto a pagar um pouco mais para comprar, por exemplo, verduras, legumes, frutas sem agrotóxico. Aliás, já existe essa alternativa hoje, mas não é acessível a todos. Mas com certeza, se você tivesse essa opção e lhe fosse viável, você estaria disposto a pagar um pouco mais para ter um produto de melhor qualidade. E aqui surge a questão que eu quero colocar essa manhã, de forma muito franca, muito sincera e muito honesta. Para que você quer um Deus? Já se perguntou isso? Você quer um Deus para lhe salvar do inferno? Você quer um Deus para lhe livrar da tirania do diabo, do fogo eterno? Você quer um Deus para lhe proteger dos bandidos, que a violência descampa, incontrolável da parte do Estado, e você quer um Deus que se torne um seguro de vida e lhe poupe de ser assaltado? Você quer, quem sabe, um Deus para lhe imunizar contra o câncer? Você, talvez como eu, enterrou pessoas muito próximas e muito queridas, vitimadas por essa moléstia, que não tem cura até então. E você quer um Deus que lhe imunize contra isso. Ou quem sabe, você quer um Deus que lhe poupe da demissão, num momento dramático, agudo que o país está vivendo. Você quer um Deus que lhe dê filhos saudáveis, sobretudo nesse momento aí, as grávidas enfrentando o drama de uma epidemia, de um mosquito que aterroriza uma nação, com os casos de microcefalia, sobretudo em Pernambuco.
Ou você quer um Deus para viabilizar a compra da sua tão sonhada, tão desejada casa própria? Me diga, você quer um Deus para quê? Para lhe impermeabilizar contra o dia mau, o dia do aguaceiro, o dia cinzento, o dia da tragédia, o dia do inevitável? Você quer um Deus que lhe poupe de viver um processo de depressão, que é o mal do nosso século? É até chique você dizer: eu estou deprimido. Você quer um Deus para resolver o seu problema conjugal, ou quem sabe para resolver o seu problema com a justiça, quem sabe para tirar os seus filhos da droga ou da prostituição. Você quer um Deus que faça uma mágica para sua mulher voltar a lhe amar de novo. Um Deus que lhe tire do SPC, da Serasa, do cheque especial, do agiota. Você quer um Deus que lhe dê a vida eterna, um Deus que lhe dê o céu, que lhe dê uma coroa, que lhe dê o galardão, que lhe coloque como cidadão da Nova Jerusalém, que você se encontre definitivamente e finalmente com a felicidade. E você pagaria para ter esse Deus? Um pouco mais? Com seus dízimos, com as suas ofertas, com os seus serviços, para que Deus, enfim, funcione. E quando Deus não funciona, você faz o quê? Quando as coisas não saem do seu jeito, quando o imponderável se faz presente, quando o inevitável bate à sua porta, quando o indesejável lhe visita, você blasfema contra o céu? Você fica de mal com Deus? Será que você não está disposto a pagar um pouquinho mais para ser atendido, quem sabe, de uma outra forma, por uma outra divindade, que lhe preste um serviço melhor, mais adequado? Não? Tem certeza? Será que você já não está fazendo isso? É só isso que você quer de Deus? É só isso que lhe move, que lhe motiva, que lhe cativa, que lhe fascina? Essa manhã eu quero tratar desse tema difícil, verdadeiro, provocante, constrangedor, inquietante, necessário. Mas não quero fazer isso sem avançar e ter um tempo de oração com você. Baixe a sua cabeça, feche os seus olhos. Meu Pai, nós somos mesmo esses personagens de uma sociedade movida à futilidade, de uma geração que olha para o sagrado como se fosse um balcão de prestação de serviço, de uma igreja academia que promove a aeróbica, que desenvolve a musculatura existencial, mas não desenvolve uma musculatura espiritual. Nós somos filhos dessa geração que é enganada pela concupiscência dos olhos, essa geração da imagem, essa geração que tem tudo e não se satisfaz com nada. Nós somos mesmo filhos desse tempo, e a bem da verdade, nós caminhamos totalmente desconexos do Evangelho e de Jesus. Mas essa manhã, expostos à Tua Palavra, sendo muito verdadeiros, e abrindo o nosso coração e a nossa mente para o entendimento, para o confronto, que nos desafia a andar de forma diferente. Nós nos entregamos a Ti, e Te pedimos, Senhor, que Tu nos ajudes e que Tu nos orientes na nossa própria vida. É o que eu Te peço no nome do Senhor. Amém. Olha, eu queria que alguém baixasse um pouco essa palheta do ar, ela está aqui me incomodando. Texto que nós lemos, 2 Reis, capítulo 16. Eu quero lhe convidar para vir para Jerusalém e entrar nessa cena e entender
o contexto no qual o texto que nós lemos está calcado, sem o qual você vai ter um entendimento muito restrito dessa passagem. O texto inicia no capítulo 16, dizendo que um novo rei assumiu em Judá e estava reinando em Jerusalém, chamado Acais. E esse garoto, porque ele tinha 20 anos de idade, era filho de Jotão, e reinou por aproximadamente 20 anos. E olha, dos reis de Israel, esse está no top 5 dos mais perversos, dos mais complicados, dos mais distantes do Senhor. Pois bem, esse indivíduo começou a promover uma série de mudanças. Ele fez reformas no culto, ele fez reformas no templo, ele ofereceu sacrifícios nos lugares altos, ele ofereceu sacrifícios debaixo de árvores frondosas, que era um costume pagão, diga-se de passagem. Ele começou a fazer culto a outras divindades, a divindades cananeias, como por exemplo a Baal. E por fim, ele achando pouco, ele ofereceu o seu próprio filho em sacrifício a uma divindade chamada Moloque. E isso foi algo que feriu profundamente o coração de Deus, porque essa, apesar de ser uma prática inaceitável, era muito comum entre aqueles povos do mundo antigo. Mas isso obviamente fere o caráter de um Deus amoroso. Pois bem, de tão perverso que era esse homem, e de tantos desmandos que ele passou a fazer, o rei da Síria, chamado Rezim, e o rei de Israel, que era o reino do norte, chamado Peca, se juntaram e disseram: olha, vamos enfrentar esse homem e vamos derrotá-lo, vamos subir contra ele e vamos fazer uma guerra. E assim foi feito. Quando Acais soube que estava vindo um exército contra ele, clamou pela ajuda do rei da Assíria, que era já um grande império e que logo em seguida vai destruir a cidade de Jerusalém e vai tornar cativo todo o povo de Israel. Esse rei se chamava Tiglat-Pileser. E Acais disse: olha, vem me ajudar, eu sou teu servo, eu sou o teu filho, e estou te enviando uma oferta, um presente para despertar esse teu interesse. E aí mandou toda a prata e todo o ouro que ele tinha guardado no templo para esse sujeito. Pois bem, o rei da Assíria se motivou com o presente, invadiu a cidade de Damasco, que era a capital da Síria, deportou todos os habitantes para a cidade de Quir, que ficava no reino assírico, e matou o rei Rezim. E com isso ele desarticulou, ele desincentivou aquela iniciativa de guerra. E aí Acais, diante da situação já tranquila, pacificada, disse: olha, eu quero me encontrar com você. E aí pegou os seus comandantes, os seus companheiros, e foi para a cidade de Damasco, que havia sido tomada. E quando chegou lá, Acais se impressionou, ficou extasiado com algo que ele ainda não havia visto: um altar para sacrifício. Mas não era qualquer altar, era um altar extraordinário, era a obra de um artífice de primeira categoria. Não sei se era um altar assim com neon, eu não sei se era feito de mármore travertino, eu não sei exatamente qual era a sua forma, mas era um negócio impressionante. E normalmente quando esses povos guerreavam entre si, eles não só ofereciam sacrifícios antes de ir para a guerra, para que a sua divindade o desse uma boa jornada, ou levasse a bom termo naquela batalha, mas também eles faziam sacrifícios quando venciam, e entregavam esse louvor e essa gratidão ao seu Deus. E portanto, quando Acais viu aquele altar,
o altar da vitória, o altar da conquista, o altar onde o rei da Assíria havia sacrificado, ele ficou impressionado. E aí ele tirou as medidas, pegou o seu celular, bateu foto, usou o WhatsApp e mandou aquelas informações para o sacerdote Urias. E disse: olha, rapaz, eu fiquei impressionado, vi aqui um negócio que vai ficar muito bacana no nosso templo. E vai ser assim uma inovação, vai ser uma coisa que vai chamar a atenção de todo mundo. E não obstante isso, é o altar no qual Tiglat-Pileser sacrifica. É uma referência, é uma coisa que vai estabelecer um novo tempo, que vai abrir novas perspectivas, que vai produzir novas oportunidades, e portanto, eu queria que você fizesse um igualzinho para nós. É mais ou menos dentro desse contexto que está essa passagem que nós lemos há pouco. E quando eu olho para Acais, eu tenho a nítida impressão de que ele estava disposto a pagar um pouco mais para ser atendido a contento. Eu acho que Acais havia chegado à conclusão de que o Deus de Judá não estava assim fazendo o seu trabalho direito. E ele precisava de um Deus que lhe atendesse de um modo mais adequado. De um Deus que fosse mais sensível às suas inquietações, às suas demandas, aos seus planos. A bem da verdade, para Acais, Deus e o Deus de Israel havia deixado de funcionar. Não estava operando da maneira que deveria operar. E aí ele imaginou que podia ter uma outra alternativa, um plano B. Algo que pudesse ser utilizado numa situação estratégica, quem sabe um Deus coringa, uma carta na manga para ser sacada numa situação de descontrole, de desconforto. Na verdade, um diferencial. Afinal de contas, quem tem um Deus não tem nenhum. Quem tem dois, já tem um. E eu fico pensando, que tipo de Deus a gente quer? Que tipo de Deus você quer? Me fale sobre a sua relação com Deus, que eu lhe digo qual é o tipo de Deus que você quer. Me fale sobre os livros da sua estante, que eu lhe digo daqui a 5 anos onde você vai estar. Me fale do seu currículo, me mostre os últimos cursos que você fez, me mostre a sua graduação ou a sua pós-graduação, que eu lhe digo profissionalmente onde você vai estar daqui a 5 anos. Me diga quem é Deus para você. Me diga o que motiva a sua relação com Ele. Me diga que tipo de interesse move você na direção de Deus. Me diga qual é o tipo do seu compromisso. Me diga qual é a profundidade do seu conhecimento. Me diga até onde você está disposto a ir por esse Deus. E eu lhe digo que tipo de relação você tem com Ele. É inquietante essa pergunta. Num espaço cheio de crente. O que é que você faz quando Deus não funciona? Mas se a gente for honesto, se a gente for sincero, se a gente deixar a nossa hipocrisia na entrada, se a gente tirar as nossas máscaras, a nossa relação com Deus é assim, é utilitarista. É baseada
no retorno. Nós queremos um Deus que nos preste um serviço de qualidade. E nós estamos dispostos a pagar por isso. E alguns até têm pago 10%. E tem outros mais ousados que pagam até mais. Porque não tem retorno melhor, não tem nenhum investimento que pague o que se diz hoje que Deus faz e o que se promete como retorno sobre o investimento. Nenhum banco dá isso, nenhum fundo de pensão dá isso. Nem o ouro, nem o dólar, nem nada. Quem é Deus para você? Qual é a natureza da sua relação com Ele? O que é que tira você de casa no domingo de manhã para vir a um encontro, partir o pão, adorar, orar ao Senhor, ouvir a sua palavra? O que é que faz você ser um homem de valor, uma mulher de valor, viver por princípios do reino numa sociedade depravada, caída, supérflua, corrompida, desumana? É isso mesmo. Eu queria aproveitar essa história do altar pagão do rei Acais, que tem muitas lições, mas queria tirar 3 essa manhã para a gente meditar, e quem sabe até para a gente, de forma honesta, dizer: poxa, esse aí sou eu, esse aí que você está descrevendo sou eu. Essa é a minha espiritualidade, essa é a profundidade da minha fé, essa é a substância do meu compromisso. Eu sou essa papa que você está narrando aí, sem gosto, sem graça, sem firmeza, sem solidez, sem envergadura. Minha vida tem sido assim, quem sabe? Volte ao texto, a mensagem expositiva. Eu quero refletir com você 3 lições que existem aqui para nós. A primeira delas é que a consciência do Evangelho nos livra da cobiça e de toda a vaidade da vida. Veja aí os versos 10 e 11. O rei Acais foi para Damasco a fim de encontrar-se com Tiglat-Pileser, rei da Síria. E observando ali um altar, mandou ao sacerdote Urias um modelo com informações detalhadas para a sua construção. E o sacerdote Urias construiu o altar, executando todas as instruções que o rei Acais havia mandado de Damasco, antes que ele chegasse. Quando Acais entrou naquela cidade tomada, quando ele viu o tamanho daquele exército assírio, quando ele viu a beleza das vestes de Tiglat-Pileser, quando ele olhou para os comandantes daquela gente, aqueles homens com olhos de águia, aqueles homens com botas de aço, aqueles homens com lanças de ferro, ele disse: é isso que eu quero. Eu quero ser campeão igual a esse cara. Eu quero ser esse sujeito que tudo que empreende dá certo. Eu quero ser essa pessoa de quem se demanda e a quem se pede, diante de quem se ajoelha. Eu quero ser um rei com a envergadura desse indivíduo. Eu quero ser lembrado. Eu quero que o meu nome se perpetue. Eu quero possuir cidades. Eu quero esmagar nações. Eu quero dominar povos. Eu quero levar o despojo das riquezas daqueles a quem eu infringi o meu domínio. Ele ficou impressionado. Ele viu aquele modelo de altar e ele disse: seja quem for essa divindade a quem essa gente cultua, eu queria ser amigo dele. Eu queria mudar minha operadora. Esse Deus de Israel está meio mofado. Afinal de contas, os meus próprios irmãos do norte estavam vindo contra mim. É um Deus que não sabe nem a quem abençoa. Essas divindades de Tiglat-Pileser não. Tem compromisso. É um Deus que atende, é um Deus que resolve, é um Deus que traz a vitória, é o Deus da bênção.
é o Deus da prosperidade, é o Deus da saúde, é o Deus da riqueza, é o Deus da casa própria, é o Deus da chave do céu e da terra, é o Deus que faz a minha empresa vender como nada, como nunca se vendeu antes, é o Deus que tira a minha causa da justiça, é o Deus que faz o meu marido voltar, é o Deus que abre o mar diante de mim, e eu vou copiar esse modelo, vou fazer um altar igual a esse, e eu vou sacrificar, afinal de contas, não se tem nada a perder com isso. Não é possível que o Deus de Israel vai ficar com ciúminho, um Deus já maduro, um Deus já rodado, um Deus experiente, Ele não vai se chatear com isso. É muito curioso, porque esse texto está muito distante de nós. Você está há milhares de anos de Acais. Mas a arquetipia do fenômeno é o mesmo. Mas o que se passa no coração de Acais, talvez se passe no meu, e talvez se passe no seu. Esse desejo, essa vaidade, essa ambição de conquistar, de possuir, de se dar bem, de ocupar o espaço, de colocar o pé, de ser admirado, de ser reconhecido, de ser aplaudido, de virar a capa da revista, de ser demandado. Esse era o modelo de Tiglat-Pileser que fez com que os olhos de Acais brilhassem. Olha, a esmagadora maioria das pessoas que estão dentro de templos hoje, cristãos, transformou a sua fé numa ideologia como qualquer outra. Assim como os humanistas têm a sua ideologia, assim como os capitalistas têm a sua ideologia, assim como os materialistas têm a sua ideologia, como os positivistas têm a sua ideologia, os cristãos também têm a sua ideologia. Mas essa ideologia não tem nada a ver com o Evangelho. Não tem nada a ver com Jesus. Tem a ver com Constantino. Tem a ver com Roma antiga. Tem a ver com essa fé imperialista. Com esse modelo de espiritualidade triunfante. Com essa fé que faz com que o céu se dobre à terra. Com essa divindade que está a serviço da criatura, com essa religião que faz mágica, que resolve o impensável e o impossível. Afinal de contas, uma das coisas que mais se canta na igreja é esse Deus do impossível. Ninguém canta quase, esse é o Deus da minha salvação, esse é o Deus a quem eu amo, esse é o Deus a quem eu adoro, esse é o Deus diante de quem eu me rendo e me submeto à sua vontade. Não, nós queremos o Deus do impossível, nós queremos o Deus que restitui, nós queremos o Deus que nos catapulta, nós queremos o Deus que nos vinga, que nos faz andar nos lugares mais altos, porque cantamos campeão, vencedor, Deus dá asas, é isso que nós cantamos. É o Deus da guerra, que vai contra os nossos inimigos. Mais uma divindade cananeia, como tantas outras. A maioria das pessoas que eu conheço, que está socada dentro de igreja, fez da sua fé uma ideologia. O que elas querem é um meio de conquistar. O que elas querem é encontrar uma fórmula de se dar bem. O que elas querem é uma sequência de 5 passos que diga como é que eu alcanço o sucesso, como é que eu me torno feliz, como é que eu viabilizo uma vida que seja uma referência e que faça com que todo mundo tenha inveja de mim.
É isso. Só que é uma ideologia politicamente correta, né? Porque é uma ideologia travestida de piedade. É uma ideologia de massa, né? Nós somos o Ocidente cristão, um cristianismo sempre em conluio com o que há de pior, que sempre se juntou com as ditaduras, com os regimes totalitários, opressivos, um cristianismo que sempre se levantou para massacrar povos, nações, que onde entrou fez um arraso para estabelecer o seu governo, o governo de Cristo. De um Cristo que nunca pegou numa arma, de um Cristo que nunca mandou que se dominasse terras, mas que se dominasse corações e mentes, que nunca mandou levantar catedrais, mas disse que o sagrado estaria em qualquer lugar e que o templo se constituiria dentro de nós. Olha, meu irmão, a ideologia da igreja hoje tem nada a ver com Jesus, me desculpe. Tem a ver com Constantino, tem a ver com os papas, tem a ver com essa estrutura imperial, com esse cristianismo principesco, com esses desfiles eclesiásticos, com essas pompas dessas vestes sacerdotais, que nada mais são do que uma cópia do imperialismo da Idade Média, o imperialismo europeu. E a gente ainda diz que foram inspiradas nas vestes sacerdotais. Conversa, isso é tudo conversa mole. Quem conhece história sabe. Não, meu irmão, o altar de Acais nos ensina que é a consciência no Evangelho que nos livra dessa obsessão triunfalista, dessa ideologia cristã de massa, que diz que você tem que ser o melhor, o mais inteligente, o mais bonito, o mais bem-sucedido, o mais rico, que Deus lhe colocou por cabeça e não por cauda. Olha, eu prefiro ser cauda de tubarão a cabeça de bagre. Me desculpe, mas isso não tem nada a ver com Jesus. Porque a consciência no Evangelho nos chama à piedade, à simplicidade, à devoção rendida, nos convida a um viver completamente desarraigado das coisas. A obra de Deus é do lado de dentro, não é do lado de fora. É um convite a se auto-enxergar, a se auto-perceber. Não é nenhum desafio para você conquistar nenhuma terra que esteja para além do seu coração. A grande terra que você tem que conquistar está dentro de você. É aqui que o altar se constrói, é aqui que o trono se estabelece. E por isso Paulo diz, se você tiver o que comer e com o que se existir, esteja satisfeito. Para que você quer mais do que isso? Como é que você pode dizer que espera um reino por vir? Como é que você pode dizer que espera a eternidade e uma nova terra e um novo céu, enquanto você está entesourando e gastando toda a sua energia e toda a sua vida para construir castelos aqui? E eu que faço funeral, enterro gente, nunca vi ninguém levar nada. Nunca vi caixão com gaveta, nem defunto levando cartão de crédito, nem escritura de apartamento. É por isso que no Pai Nosso, diante de tantas confissões e afirmações importantes, a única coisa que Jesus disse é: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Foi a única coisa que ele disse que você deveria pedir. E disse: dá hoje, que amanhã já é outro dia, você não sabe se vai nascer amanhã o sol para você, pode ser que amanhã a gente esteja aqui fazendo o seu funeral. Você não sabe, meu irmão. A vida é um sopro. Hoje o homem está, amanhã já não é mais. O Evangelho nos chama a ter essa consciência do desapego, de nós sermos libertos dessa ideologia perversa que se impregnou na consciência dos discípulos ou dos chamados discípulos de Jesus, de que eles têm que ser esse grupo de conquista, eles têm que ser Tiglat-Pileser, eles têm que ser os assíricos. Não, isso não tem nada a ver com Jesus. É um Deus que viabilize as minhas coisas. É um Deus que faça com que as minhas aspirações funcionem. Foi isso que levou o Tiglat-Pileser a dizer:
vamos copiar esse altar, porque esse cara é bem sucedido. Esse cara anda de BMW, ele é um cara bem sucedido. Esse cara tem um apartamento na beira-mar de Boa Viagem, esse cara é bem sucedido. Esse cara veste um terno Armani, esse cara é bem sucedido. Esse cara tem um relógio Rolex, esse cara é bem sucedido. Eu quero ser como ele. Não obstante, o que fez ele ter isso, ter sido a corrupção, ter sido o engano, ter sido o engodo. Ou quem sabe não foi nada disso, é alguém decente, mas que gastou a sua alma com o trabalho. É um workaholic. É um homem que não viu os filhos crescer, uma mulher que não sabe o que acontece dentro da sua casa. Porque todo o trabalho foi para satisfazer o apetite da sua boca, e a vida ficou resumida a esse espaço que está entre o prato e a língua. Come para trabalhar, trabalha para comer. Come para trabalhar, trabalha para comer. E nisso a existência ficou presa, nesse modelo perverso. Ou quem sabe você, nessa expectativa de ver esse altar funcionando, nessa expectativa de que haja uma mágica que mude a direção dos dias, você se rendeu ao modelo dos assírios e esqueceu do modelo do Senhor. Segunda coisa que o texto nos ensina é que a oferta que não procede do coração regenerado é abominação ao Senhor. Veja aí versos 12 e 13. Quando o rei Acai chegou de Damasco, viu o altar, aproximou-se e subiu a ele. Fez queimar sobre o altar seu holocausto, ofertas de cereais e suas oblações, vinho e sangue de ofertas pacíficas. Você sabe o que eram ofertas pacíficas? As ofertas pacíficas eram aquelas ofertas que eram entregues a Deus com o objetivo de produzir intimidade com Deus. Toda vez que você vê esse termo ofertas pacíficas, ela se refere a uma oferta de quem está dizendo: eu quero estar mais junto de você. Eu quero estar mais perto de você. Eu quero te conhecer mais. Eu quero me expor mais a você. Eu quero me abrir mais a ouvir a tua voz. Eu quero me abrir a entender melhor os teus caminhos. E Acais pegou esse altar, que não era o altar do Senhor, era o altar da imponência. Mas, sobretudo, era o altar do auto-engano, era o altar da auto-indulgência. É o altar onde eu sacrifico e onde eu preciso fazer e trazer alguma coisa para que o serviço seja prestado, para que a divindade possa me atender, para que eu possa sensibilizar o sagrado a se tornar um agente de transformação das minhas inquietações, dos meus problemas e dos meus medos. E sabe o que é isso? Isso é abominação contra Deus. Isso é você tentar mover Deus através daquilo que você realiza, daquilo que você faz, daquilo que você pratica, daquilo que você sacrifica. Ofertar no altar de Tiglat-Pileser era andar com Deus e viver na prática dos princípios de Satanás. É o cara que dá 10% de dívida e do outro lado emite nota fria. É o cara que dá 10% de dízimo e do outro lado faz caixa 2. É o cara que dá 10% de dívida e do outro lado ele corrompe a autoridade do Estado para uma licitação fraudada. É a mesma coisa. É sacrificar no altar de Tiglat-Pileser. É ofensivo a Deus. É você supostamente dizer que anda com Deus e as suas práticas lhe contradizem e lhe acusam diante do céu. E por isso que as igrejas estão tão cheias de gente vazia, de gente que está atrás da bênção, do poder, do despacho, do meu processo que está na gaveta de Deus,
E para Deus me atender, eu tenho que dar um toco. Para Deus me atender, eu tenho que sacrificar no altar de Tiglat-Pileser. Para Deus me atender, eu tenho que achar um caminho, uma influência. Eu tenho que fazer um esquema para Deus me atender. E aí nós começamos a ofertar aquilo que não é do coração. Deus não recebe, meu irmão. Deixa eu lhe dizer um negócio, Deus não quer seu dinheiro. Deixa eu lhe dizer mais, Deus não quer seu serviço, seu evangelismo, sua oração, sua canção, sua pregação. Deus não quer nada disso, Ele não pediu nada disso a você. Aliás, Jesus disse com clareza que nós somos servos inúteis. Mais explícito do que isso é impossível. Se você fizer todas as coisas, você recebe um certificado inútil, então não faça. Nada. Nada que promova a sua autojustificação ou que seja o patrocinador da sua salvação. Não faça, porque já foi feito. Se você fizer, é ofensivo contra Deus. É blasfêmia contra Deus. Sabe por quê? É como se você estivesse dizendo o seguinte: a cruz não foi suficiente. É como se você dissesse: Jesus não foi suficiente para Deus, eu preciso dar uma força, uma complementação. Por isso que eu vou me esforçar na obra. O crente tem esse negócio de obra, né? Eu vou me esforçar na obra. Eu vou fazer o sacrifício, pastor. Ah, como eu ouço essa história de sacrifício. Estou fazendo um sacrifício. Aí o cara vai dizer assim para mim: eu estou fazendo um sacrifício de viver com aquela mulher. Eu digo: meu irmão, isso aqui é um casamento abençoado, hein? Você quer que eu diga aleluia ou misericórdia? Sacrifício. Como se Deus quisesse isso. Como se Deus quisesse que nós fizéssemos alguma coisa para Ele dizer assim: ah, puxa, estou impressionado com o que você está fazendo. Isso aí que você está fazendo, hein? Puxa, que legal, hein? Afinal de contas, o sangue de Jesus não foi suficiente. Ficou faltando um pedaço que eu deixei para vocês fazerem. É o que Tiglat-Pileser, trazendo o seu sacrifício. Mas ele era um homem pagão. Ele é um homem sem entendimento nenhum. Ele é um homem que não conhece os preceitos de Deus. Mas aí Acais disse: mas esse cara é um campeão. Então o Deus que ele está servindo é muito melhor do que o Deus que eu sirvo. Ô Urias, faz uma cópia aí. Eu quero sacrificar nesse altar. E quando ele chegou, que viu o altar, a primeira coisa que ele fez foi oferecer a oferta pacífica. A oferta que era para promover intimidade. Era um fogo estranho, num altar estranho, abominação contra Deus. É esse serviço a Deus como neurose culposa. Tem um povo mais culpado do que o crente, neurótico. Tudo para o crente é pecado. Tudo ele fica com acusação na consciência. E ele precisa estar fazendo esse sacrifício de Acais. Esse sacrifício de Acais que não tem entendimento, que não tem paixão, que não tem zelo, que não tem compromisso, que não tem alegria. É o sacrifício desprovido de qualquer espiritualidade, só apenas na intenção de que o método funcione. Ah, quanta gente fazendo coisas, esperando que o método funcione. Esperando que com o seu dízimo, com o seu trabalho, com a sua leitura da Bíblia, com o seu jejum, com as suas vigílias, Deus vai se mover na sua direção. Engano. Engano. Você não precisa fazer mais nada, tudo já foi feito. Está consumado, está pago. Aquele modelo caducou, não serve, está putrefato, amputado, cancerígeno, leproso. Jesus disse: não serve para nada. Eu venho propor a vocês outra coisa. Eu venho propor a vocês andar em espírito e em verdade. É outra coisa, outro drive, outra maneira de viver, outra maneira de cultuar, outra maneira de servir. Essa não serve mais. Terceiro e último lugar, meu irmão, o altar de Acais nos ensina que quem foi pacificado pelo amor e pela graça já não tem mais barganhas a fazer. Veja aí o verso 15.
Então o rei Acais deu a Urias a seguinte ordem: queima no meu grande altar o holocausto da manhã, como também a oferta de cereais, e o holocausto do rei e a sua oferta de manjares, e o holocausto de toda a nação e a sua oferta de manjares, e as libações, todo o sangue dos holocaustos e todo o sangue dos sacrifícios, aspergirás sobre o altar. Porém utilizarei o altar de bronze como oráculo para as minhas adivinhações. Acais diz: vamos fazer o seguinte, já que a gente tem 2 altares agora, vamos dividir, né? Afinal de contas, eu não quero nenhum Deus aqui de cara feia, chateado, porque eu dei para um e não dei para o outro, porque eu visitei um e não visitei o outro, porque eu adorei um e não adorei o outro. Vamos fazer o seguinte, Urias, vamos fazer aqui uma divisão dentro do possível, uma arrumação, para que todos os deuses que nós servimos fiquem satisfeitos. Ele mantinha as tradições e os ritos, sacrificando no altar de bronze, e fez uma inovação e pegou outra parte dos sacrifícios e sacrificou no altar dos assírios. Era uma vela para Deus, outra vela para o diabo. E ainda ficava bem porque ele era um cara politicamente correto, afinal de contas, no final, todo mundo ficava satisfeito. O salmista diz: na presença dos deuses, a ti cantarei louvores. Essa ideia de se cultuar muitas divindades era algo muito comum no mundo antigo, e era algo que era prática das nações com as quais Israel convivia. E você vai ver em todo o tempo os profetas se levantando para denunciar que Israel era como uma adúltera, que ele se deitava com os postes ídolos e que ele sacrificava nos montes e nos altos para outros deuses. Você vai ver em todos os livros os profetas denunciando e chamando o povo a se entender com o Senhor e se arrepender das suas práticas, porque eles estavam se prostituindo. Você quer que eu lhe diga o que é que eu penso dos cristãos no nosso tempo? São prostitutos e prostitutas cultuais, que se vendem e que se entregam a todo tipo de prática, desde que a divindade lhe atenda. Sabe o que é barganha? Barganha é quando você tenta fazer com que algo aconteça pela troca. É quando você começa a buscar meios e formas de ser atendido conforme os seus desejos. Ah, mas eu nunca fiz isso, pastor, tem certeza? Ah, como tem crente que vai no culto e depois vai na cartomante. Você pensa que é pouca gente? Não se engane, meu irmão. Como tem gente, como aquela mulher que me foi muito honesta, e pela sua honestidade eu tenho reverência pela sua alma, que disse: eu estou vindo aqui e vou no candomblé, quem me atender primeiro é quem eu vou servir. Ah, como tem crente correndo atrás de adivinhos, como tem crente atrás de feiticeiros, como tem crentes atrás de mandingas. Você acha que não? Então você não conhece, meu irmão. Mas eu sou pastor, eu ouço gente todo dia. Eu sei como a roda gira, eu sei como as coisas funcionam. É uma barganha com a divindade. Eu vou oferecer um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Eu vou no culto, mas também eu vou na corrente. Eu vou no culto, mas eu vou na campanha. Eu vou assistir o fulano, mas também vou assistir o Beltrano, e um com o outro é água e óleo. Eles falam coisas totalmente diferentes. Mas afinal de contas eu não sei quem está certo. É melhor ouvir os dois. Um prega o evangelho, o outro prega o anti-evangelho, mas eu prefiro ouvir os dois. Eu bebo água limpa e água suja. Eu bebo água da fonte, do esgoto. E o importante é que o resultado venha. Eu não tenho nenhum entendimento de quem é Deus. Eu vou no culto da bênção. Eu vou ali naquela corrente das 7 semanas, fazer uma barganha com a divindade. Eu vou dar uma oferta para que as minhas questões sejam resolvidas. Eu vou ali no altar dos assírios, ao mesmo tempo em que eu sacrifico também no altar do Senhor. E Jesus disse: um reino dividido não subsistirá. E eu lhe digo essa manhã, um coração dividido também não.
Uma mulher que ama 2 homens, não ama nenhum dos 2. Um homem que ama 2 mulheres, não ama nenhuma das 2. Uma pessoa que ama 2 deuses, não ama nenhum dos 2. Esse era o modelo dos assírios. Era o modelo dos deuses cananeus. Um Deus para cada coisa. Um Deus para a chuva, um Deus para a guerra. Um Deus para a fertilidade, um Deus para a doença. Um Deus para enfrentar a fúria dos mares. Um Deus para nos trazer a luz do sol. Um Deus para cada necessidade. E assim também somos nós, sacrificando em altares estranhos, andando de lugar em lugar, não criamos raiz em canto nenhum, não desenvolvemos comunhão, não somos pastoreados, não gostamos de confronto. Nós queremos um altar que resolva os nossos problemas. Nós queremos um feiticeiro como Acai, sendo intermediário entre o sagrado. Nós queremos um pajé de paletó, um pajé de vestido, seja de que forma for, contanto que ele faça a petição e a divindade me atenda, não importa se seja Deus ou demônio. Eu não estou disposto a viver sujeito àquilo que é desejo do meu Senhor. Porque se nascer um filho com deficiência, logo nós nos revoltamos contra Deus. Porque se surgir um câncer na nossa carne, logo nós nos revoltamos e blasfemamos contra o céu. Porque se nós perdemos o emprego, nós vamos enfiar na cara de Deus de que nós éramos dizimistas fiéis. Isso não podia acontecer conosco. Porque se roubarem o nosso carro, nós vamos botar o dedo no céu e vamos culpar Deus. Porque Ele não nos poupou daquilo. Porque o seu anjo não nos livrou daquilo. Porque o nosso Deus só é Deus se tudo funcionar como a gente quer. Ele não é Deus quando tudo dá errado. E a gente fala assim: o Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Tu és o Deus da minha salvação. Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza. Tu és o meu socorro bem presente na angústia. Tu és a minha paz, Tu és o meu louvor. Levantai-vos, ó portas, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Eu não estou esperando para o céu, meu irmão. Eu não estou esperando por coroa. Eu não estou esperando por galardão. Eu não estou esperando por felicidade. Eu já recebi todas as coisas em Jesus. Eu não preciso de mais nada que não seja Jesus. Nada com Jesus é tudo. E tudo sem Jesus é nada. Eu não queria um céu sem Jesus. Eu não queria uma eternidade sem Jesus. Eu não queria uma coroa de brilhantes sem Jesus. Quando Deus falou com Moisés e disse: eu estou cansado desse povo, estou cansado, estou enfadado, isso é gente dura, isso é gente arrogante, isso é gente jactante, isso é gente interesseira, eu não quero mais. Faz o seguinte, eu vou abençoar vocês, entrem em Canaã, eu vou dar vitória sobre os seus inimigos, onde vocês botarem a planta do pé de vocês, vai florescer. Tudo que vocês tocarem vai virar ouro, é igual o toque de Midas. Vão em paz. Mas eu não quero mais andar com vocês. Moisés, homem de Deus, homem criado no palácio de Faraó, acostumado ao luxo, ao requinte, à sofisticação, ao conforto. Depois daquele deserto escaldante, orou a Deus e disse: se tu não fores comigo, eu prefiro morrer aqui e ser sepultado. Se tu não fores comigo, eu prefiro ficar aqui e ser dizimado. Eu não vou sair daqui nem com anjo, nem com arca,
nem com fogo, nem com nuvem, nem com codornizes, nem com milagre, nem com relâmpago, nem com pirotecnia, nem com coisa nenhuma. Eu só saio daqui se você for comigo. Esse é um homem que queria a Deus. E você? O que é que você quer? As suas práticas denunciam o que você quer. O seu culto denuncia o que você quer. A sua devoção denuncia quem é você. E ora, se denuncia para mim, quanto mais para aquele de quem não se pode esconder, mesmo que se vá ao mais profundo abismo ou se suba até o céu. Você quer um Deus que funcione para resolver seus problemas? Ou você quer um Deus para amar, para chamar de Pai, e deixa que o mundo exploda, porque isso é suficiente? Eu disse àquela mulher, naquela manhã, lá no meu escritório: olha, não perca seu tempo vindo na nossa comunidade, vá para o candomblé. Deus não faz mágica, Deus não faz barganha, Deus não atende a caprichos, Deus não negocia com a alma de seu ninguém. Você quer um Deus que se submeta à sua vontade? Vá para o candomblé. Pode ser que o diabo lhe atenda. Mas aqui, o Deus de toda graça, Ele fará aquilo que for o melhor para você. E nem sempre o melhor para você é o melhor para Ele. Os meus caminhos, diz o Senhor, não são os vossos caminhos. Os meus pensamentos, diz o Senhor, não são os vossos pensamentos. Que tipo de Deus foi esse que você fez, meu irmão? Que tipo de Deus você criou? Que tipo de Deus você cultua? Em que tipo de altar você se entrega? Você se rende e você adora? É no altar do Senhor ou é no altar dos assírios? O seu modelo é o modelo de Jesus ou é o modelo de Acais? E se você discerniu, porque os simples e os humildes de coração ouvem a voz do pastor, essa manhã é o dia de você quebrar o altar. Essa manhã é o dia de você destruir os ídolos que cresceram no seu coração. Essa manhã é a manhã de você se consagrar a Deus e de você dizer: pequei contra o céu, Senhor, e eu estou andando de uma forma louca, mas eu quero me render a Ti, eu quero me consagrar a Ti, eu quero me reconciliar contigo, e eu quero que Tu sejas o meu dono, eu quero que Tu sejas o meu Senhor. Hoje é o dia, meu irmão. E se você ouvir a sua voz, diz a Escritura, não endureça o seu coração. Nós vamos ter um tempo aqui de adoração, e eu não gostaria que você saísse. Nós não terminamos ainda. Por favor, fique até o final. E antes de qualquer coisa, eu quero orar por você. Baixe a sua cabeça, feche os seus olhos. Meu Pai, nós fomos expostos à Tua palavra, Senhor. E nós queremos que a Tua palavra não volte vazia, mas realize tudo aquilo que Te apraz. E por isso, essa manhã eu quero Te pedir que os meus irmãos tenham sido impactados pelo Evangelho, não pelo pregador, mas pela pregação. Que essa manhã, Senhor, os altares que foram erguidos aos deuses desse mundo e desse tempo, e os ídolos, os totens que nós criamos e colocamos no Teu lugar, sejam despedaçados e retirados, para que só o Senhor seja cultuado e adorado como Deus, porque é a Ti que nós amamos. A nossa alma tem prazer em Ti, Senhor, como a corça suspira pela corrente das águas, assim pelo Senhor também suspira a nossa alma. Atende o nosso clamor, Senhor. Inclina os Teus ouvidos e ouve a nossa inquietação e a nossa dor
acode-nos e livra-nos do mal, para a glória de Jesus, e no nome dele nós oramos. Amém.